Minha irmã herdou US$ 100.000 e eu fiquei com um celeiro em ruínas. Mas o que encontrei por trás dele foi: eu sou a Chelsea. Algumas semanas atrás, meu pai, que estava lutando contra uma doença, faleceu. Eu gostaria de ter mostrado a ele seus netos. Tais palavras escaparam dos meus lábios junto com um suspiro. Eu me casei quando tinha 25 anos, exatamente 5 anos atrás. No meu casamento, meu pai e eu fizemos uma promessa: eu avisaria primeiro quando engravidasse. Mas essa promessa permaneceu incompleta. Esse é praticamente o único arrependimento que tenho em relação ao meu pai. Desde que sua doença foi descoberta há um ano, fiz tudo o que pude por ele. Regularmente voltava para a casa dos meus pais e visitava o hospital com minha mãe. Aumentei a frequência das ligações e videochamadas. Fiz tudo o que pude pensar. Mesmo assim, não consigo deixar de me perguntar: eu poderia ter feito mais? Murmurei. Minha mãe, sentada ao meu lado, me tranquilizou: você fez bem, Chelsea. De verdade? Sim, seu pai ficaria satisfeito. Foi então que minha irmã, Portia, voltou e trouxe o advogado. Minha irmã entrou na sala de estar, dizendo: então. Atrás dela estava um homem de 40 e poucos anos. Presumi que fosse o advogado, e ele me entregou seu cartão de visita. Sou Samuel, o advogado. Obrigado por virem. Por favor, sentem-se. Com licença. Então minha mãe guiou o advogado Samuel até seu assento. Assim que ele se sentou, minha irmã disparou: ouvi desse advogado que papai deixou uma herança considerável. Não é tudo para você, Portia. Eu sei disso. Minha irmã, agora de mau humor, me encarou. Eu a encarei de volta. Minha irmã e eu não nos damos bem. Costumávamos nos dar bem, mas as coisas azedaram quando descobrimos sobre a doença do papai. Um dos motivos foi a atitude arrogante da minha irmã. Não importa quantas vezes eu tentasse, ela nunca visitou nosso pai. Claro, eu posso ter dito algo errado. Posso ter sido um pouco dura porque estava preocupada com ele, mas a reação dela também foi um problema. Você não é uma criança. Não precisa ser tão teimosa, eu disse. Não estou sendo teimosa. Moro na cidade. Não é fácil vir para o interior, mas você pode chegar aqui em 2 horas de carro. Essas 2 horas são difíceis. Custa dinheiro. Dinheiro é importante para você. Claro que é. Estou ocupada, então pare de me ligar. E com isso, ela finalmente parou de falar. Mesmo morando longe, ela poderia visitar de vez em quando. Eu sempre pensei assim. Foi por isso que nosso relacionamento se deteriorou tão rapidamente. No final das contas, minha irmã nunca visitou nosso pai, então nosso relacionamento permaneceu tenso. Sentindo a tensão, o advogado interveio: vamos nos acalmar, por favor. Tudo bem, me desculpe. Peço desculpas, e o advogado assentiu antes de continuar. Como mencionei ao telefone, tem o testamento do seu marido. Quando isso aconteceu, minha mãe murmurou. Algumas semanas antes de ele falecer, ele me contatou. Então, você foi ao hospital? Sim, pedi para ele escrever o testamento na minha frente com seu médico principal presente. Acontece que eles haviam combinado que o médico principal entraria em contato com o advogado quando meu pai falecesse. Então, depois que meu pai faleceu, ele entrou em contato com o advogado. Por sua vez, o advogado nos procurou. Foi assim que aconteceu e por isso estou entrando em contato com vocês agora, disse o advogado, tirando um envelope branco. Ele o colocou na nossa frente. Este é o testamento. Essa é definitivamente a letra do papai, murmurei, verificando os caracteres no envelope. Minha irmã, Portia, parecia um pouco irritada. Deixa pra lá, só nos diga o que tem aí. Estou ocupada, sabia? Muito bem, disse o advogado com um sorriso irônico, abrindo o envelope. Dentro havia uma única folha de papel. Era o seguinte que estava escrito: além da casa e do terreno, a herança do meu pai incluía algumas economias e um depósito de armazenamento. Sabíamos da casa e do terreno, mas o que é isso sobre um depósito de armazenamento? Enquanto eu pensava nisso, minha irmã disse ao advogado, irritada: espere um minuto. Você não mencionou a fazenda. Fazenda? Sim, a fazenda que papai usava como hobby. Meu pai costumava administrar uma empresa na cidade vizinha, mas depois de completar 50 anos, começou a sentir a idade. Estou pensando em fechar a empresa. Quero levar uma vida mais tranquila. Tudo bem? Ouvi isso quando estava no ensino médio. Minha irmã, que estava na faculdade na época, se opôs, mas minha mãe e eu, preocupadas com a saúde do meu pai, concordamos. Não se preocupe com o dinheiro, Porsche. Temos economias suficientes, meu pai nos tranquilizou. Relutantemente ela concordou. Depois disso, meu pai realmente fechou a empresa e começou a cultivar perto de casa.
Faz bem mover o corpo enquanto cultivo, disse ele, parecendo feliz. Vê-lo assim me deixou feliz por ter concordado. Minha irmã, no entanto, parecia não sentir o mesmo. Ela havia dito que voltaria para casa depois de se formar, mas em vez disso, conseguiu um emprego perto da universidade. Eventualmente, ela se casou com o CEO de uma empresa de TI que conheceu através do trabalho. De qualquer forma, foi por isso que papai estava cultivando até ficar doente. Minha irmã insiste que a fazenda também deveria fazer parte da herança. O advogado revisou os documentos depois de ouvir isso da minha irmã. Ele rapidamente encontrou uma anotação e disse: a fazenda é um terreno alugado. Alugado? Pensei que fossemos donos de um grande pedaço de terra, disse minha irmã, decepcionada. De fato, a fazenda onde meu pai cultivava vegetais era espaçosa, mas talvez seja demais para nós, que não sabemos nada sobre agricultura. Talvez seja bom que seja alugada, foi o que pensei. A conversa então mudou para a divisão da herança. Quanto à divisão da herança, a casa e o terreno vão para a esposa, disse o advogado. Ótimo. Então podemos dividir o resto como quisermos. Por favor, dividam as economias e o depósito de armazenamento entre vocês duas. Economias significam dinheiro, certo? Vou ficar com o dinheiro. Quanto é? As economias somam cerca de $100.000. Não há necessidade de pagar impostos sobre herança para esse valor. Então vou ficar com os 100 mil em dinheiro, declarou minha irmã triunfantemente. Mas eu não podia concordar com um acordo tão egoísta. Protestei veementemente contra minha irmã. Espere um minuto. Eu me oponho. Por quê? Sou a filha mais velha. Isso é irrelevante. Você pode ficar com o depósito de armazenamento. O quê? Até isso? O que é isso, afinal? Minha irmã se virou para o advogado folheando os documentos. O advogado respondeu: é o depósito de armazenamento ao lado da fazenda. Você herdará o prédio, o terreno e seu conteúdo. Com o terreno? Os olhos da minha irmã brilharam. Mesmo sendo casada com o CEO de uma empresa de TI, ela ainda quer mais dinheiro? Enquanto eu pensava nisso, o advogado disse à minha irmã: o terreno vem com ele, mas tem cerca de 60 metros quadrados, mais ou menos o tamanho de um quarto pequeno. Um quarto pequeno? Sim, aqui estão as fotos. O advogado colocou fotos do depósito sobre a mesa. Fotos do interior e do exterior foram exibidas. O exterior claramente parecia um barraco decrépito. O interior continha apenas ferramentas básicas como uma mangueira, tesouras e pás, nada que parecesse valioso. Não quero, minha irmã fez uma careta. Eu também olhei as fotos. Era tudo muito comum. São itens sentimentais, mas não trarão dinheiro, pensei. Foi então que minha irmã falou: tudo bem, vou ficar com o dinheiro. Você pode ficar com esse depósito sujo. Espere aí. Isso não é justo. Você concordou com a agricultura. Do que você está reclamando agora? Era difícil argumentar quando ela colocava dessa forma. Mesmo assim, se eu não dissesse nada, ela ficaria com toda a herança do papai. Então, estamos bem assim? Minha irmã me pressionou. Enquanto eu lutava para responder, minha mãe interveio. Desde que Portia não reclame depois, não tenho objeções. Não há como ela reclamar. Então Portia fica com o dinheiro e Chelsea fica com o depósito. Tudo bem, está resolvido então. Minha irmã sorriu. Sentindo-me desconfortável, objetei imediatamente: bem, não estou satisfeita. Ah, desista. Mas você é tão gananciosa, não é? Não é isso. Você é um incômodo. Você se importa mais com o papai do que com dinheiro, certo? As palavras da minha irmã me deixaram sem palavras. Claro, a família é mais importante do que o dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é algo a ser comparado com a família. Enquanto eu pensava nisso, minha irmã rapidamente encerrou a conversa. No final das contas, minha mãe ficou com a casa e o terreno, minha irmã ficou com as economias do papai e tudo o que restou para mim foi o depósito sujo. Depois disso, minha irmã assinou um documento prometendo não reclamar da divisão da herança. Risada, ela riu rindo alto. Eu estava cheia de reclamações. Não pude deixar de desabafar com minha mãe. Mãe, por que você não me ajudou? Eu ajudei você. Como? Você decidiu com Portia. Não é verdade. Eu garanti que você ficasse com o depósito. Não estou feliz por ter ficado com esse depósito. Você pode encontrar algo surpreendentemente bom se olhar de perto, disse minha mãe com um sorriso. Só consegui fazer beijo em resposta. No dia seguinte, peguei a chave com o advogado e fui até o depósito perto do campo. Era uma caminhada de 10 minutos de casa por uma estrada rural onde ninguém mais passava. Finalmente cheguei ao campo que meu pai havia alugado no ano passado. Ele estava hospitalizado, então o campo estava vazio. Abri o depósito com a chave.
Uau, está empoeirado. O depósito estava bastante empoeirado, provavelmente porque ninguém o havia limpado. Mesmo assim, poderia haver algo sentimental do papai, pensei. Olhei ao redor do depósito. Nada de especial aqui. Era apenas um depósito sujo, afinal. Tudo o que encontrei foram ferramentas que ele usava para cultivar. Elas poderiam ser consideradas sentimentais, mas não eram nada de especial. Talvez eu devesse apenas levar o que está dentro por enquanto, murmurei, olhando ao redor do depósito. Foi então que notei algo. Ei, parece menor por dentro do que por fora. Talvez fosse a luz fraca, mas o interior do depósito parecia um pouco apertado. Será que é só impressão? Pensando assim, saí do depósito, mas algo ainda parecia estranho. Depois de pensar um pouco, decidi dar a volta até os fundos do depósito. O lado de trás dava para um bosque de várias árvores. Para minha surpresa, havia outra porta lá. Espere, outra entrada nos fundos? Exclamei. Quando olhei de dentro do depósito, havia apenas uma parede, o que significava que a única entrada era a porta que eu havia usado. No entanto, dos fundos havia uma porta. O que está acontecendo? Pensei. Uma porta nos fundos deveria ser visível de dentro também, mas não era. Isso significava que devia haver uma parede no meio. Em outras palavras, havia um espaço acessível apenas pelos fundos. No momento em que percebi isso, fiquei animada. Isso deve ser a surpresa do papai. Papai sempre amou surpresas. Ele até me surpreendeu nos meus aniversários. Memórias voltaram e me peguei chorando. Voltei rapidamente para dentro do depósito e comecei a procurar a chave da porta dos fundos. Se estivesse lá embaixo, mas ele teria escondido em algum lugar do depósito. Com essa intuição, revirei o depósito. Depois de um tempo, encontrei 2 chaves escondidas no cabo de uma pá. Fui até os fundos e tentei uma das chaves na porta. Com um clique, a porta se abriu. O que poderia haver aqui? O espaço interior era realmente apertado, com apenas cerca de 1 metro de largura. Um grande cofre estava sozinho no espaço. É do escritório do papai? Reconheci o cofre. Era o mesmo que vi no canto do escritório dele quando era criança. Nostálgica, abracei o cofre. Isso era uma verdadeira lembrança do meu pai. Senti-me realizada. Só isso já fazia a herança valer a pena. Mas conhecendo o papai, isso não poderia ser o fim. Deve haver mais surpresas, murmurei e inseri a segunda chave no cofre. Com um som ligeiramente enferrujado, o cofre se abriu. O quê? Não acredito. No momento em que vi o conteúdo, fiquei atônita. Dentro havia uma herança inesperada. O que devo fazer? Preciso contar para a mamãe. Tranquei o cofre e corri até minha mãe. Depois de explicar a situação para ela, liguei para meu marido e, com a ajuda dele, movemos o cofre da casa dos meus pais. Foi então que me dei conta. O conteúdo do cofre era indiscutivelmente do papai. No entanto, se faz parte da minha herança, incluindo o depósito, talvez eu tenha que pagar imposto sobre herança. É melhor verificar isso minuciosamente. O conteúdo do cofre era claramente valioso. Decidi consultar o advogado. Imposto sobre herança? Para isso você deveria. De acordo com o advogado, é melhor consultar um contador. Então, consegui uma indicação de um contador com um amigo. Deixei todas as questões complicadas para aquele contador. Será que já se passou um ano assim? Justo quando pensei que as coisas finalmente estavam se acalmando, minha irmã apareceu perto da minha casa. O que te traz aqui de repente? Bem, eu tinha alguns negócios na casa dos nossos pais. Então você parou por aqui? É, algo assim. O comportamento da minha irmã era estranho. Estranho, não importa como você olhe para isso. Mesmo que minha casa seja perto da dos nossos pais, ainda é uma viagem de 20 minutos de carro. Não somos o tipo de irmãs que visitam uma a outra casualmente, especialmente depois da tensão da herança do papai. Não é um relacionamento que venha brincar despreocupadamente. Não consegui afastar minha suspeita enquanto olhava para ela. Enquanto isso, minha irmã, parecendo um pouco nervosa, perguntou: "Posso entrar?" "Claro, mas o que houve?" "Tenho algo para conversar", disse minha irmã, forçando um sorriso. Relutantemente deixei minha irmã entrar em casa. Depois de servir um café, ela começou a se mexer e então começou a falar. "Então, você ganhou na loteria ou algo assim?" "O quê? Não, não ganhei." "Então seu marido ganhou um bônus?" Inclinei a cabeça confusa. Nunca compro bilhetes de loteria porque não me interesso. Meu marido, que é assalariado, ganha um bônus de férias, mas não é época disso. Do que ela está falando? Confusa, perguntei diretamente. "Ei, do que você está falando?" De repente minha irmã ficou brava. "Do que você está brincando comigo?" "Não, do que você está falando?" "Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você tem, não é?" "Dinheiro."
Sim, ouvi sobre isso. Minha irmã começou a falar animadamente. Foi uma história de alguns dias atrás. Morando na cidade, minha irmã encontrou nossa tia por acaso. A mulher começou a conversa assim. Sei o quanto tem sido difícil para você desde que perdeu seu pai. Você está bem? Sim, bem, visitei-o muitas vezes quando ele estava doente. Obrigada, mas você deve estar aliviada, certo? Recebendo um presente de agradecimento tão grande. Presente de agradecimento? Sim, sua irmã me enviou um cartão presente de $500 como agradecimento por visitá-lo. Um cartão presente? Sem dúvida, o que chamou a atenção da minha irmã foi o cartão presente. Ao ouvir que eu o havia enviado, ela ficou convencida de que eu havia recebido algum dinheiro extra. Você teve um golpe de sorte, não é? Só admita, minha irmã me interrogou. Ah, é disso que se trata, suspirei. Minha irmã não gostou da minha atitude e gritou. Qual é a sua atitude? Você está zombando de mim? Não. Foi um presente de agradecimento. Então, de onde você tirou o dinheiro para isso? É isso que quero saber. Da herança. Lembra? Herança? Sim, recebi a herança, então enviei presentes de agradecimento aos parentes que nos ajudaram. Ao ouvir isso, minha irmã fez uma careta. Tudo que você ganhou foi aquele depósito sujo. Sim, é verdade. Mas você não pode vender isso por dinheiro. Mas havia um cofre dentro dele. Foi lá que estava a verdadeira herança. Um cofre? Herança verdadeira? Expliquei cuidadosamente a ela sobre os relógios no cofre. Eram todos valiosos, colecionados pelo meu pai como hobby ao longo da vida. No entanto, eu não sabia o valor exato deles. Por outro lado, as economias restantes eram de cerca de $100 mil. Considerando que ele era dono de uma empresa que poderia se aposentar cedo, esse valor parecia baixo. Isso me levou a pensar que ele poderia ter investido muito naqueles relógios. Se forem valiosos, você terá que pagar imposto sobre herança, disse minha mãe depois de ver o conteúdo do cofre. O que devo fazer, mãe? Quando perguntei, minha mãe pensou por um momento e aconselhou. Coisas assim sempre vêm à tona. Você deve declarar corretamente. Como? Bem, vamos perguntar àquele advogado com quem conversamos recentemente. Então, consultei o advogado novamente. Fui informada de que se você herdar itens valiosos, o imposto sobre herança é determinado pelo valor deles naquele momento. Também fui informada de que um contador poderia cuidar disso para mim. Então, deixei isso para o contador. Como resultado, descobriu-se que os relógios sozinhos valiam pelo menos $500 mil. Com relógios tão valiosos, você terá que pagar imposto sobre herança. Como devo pagar? Que tal ficar com aqueles aos quais você é emocionalmente apegada e vender o resto? Certamente não faz sentido eu, que não conheço o valor, ficar com relógios tão caros. Prefiro que alguém que entenda o valor deles os tenha. Com esse pensamento, vendi alguns dos relógios. Usei o dinheiro da venda para pagar o imposto sobre herança e enviei presentes de agradecimento aos parentes que nos ajudaram. Aqueles presentes de agradecimento eram os cartões presentes sobre os quais minha irmã estava falando. A propósito, o que guardei foram itens como o relógio de bolso que meu pai costumava usar. Mostrei o relógio de bolso à minha irmã enquanto contava essa história. Este não é caro, mas guarda as melhores lembranças para mim. No entanto, minha irmã fez uma careta ao ouvir minha história. O quê? Você não tem mais nenhum? Não, ainda há alguns no cofre. Onde está o cofre? Está na casa da mamãe. O cofre é grande demais para esta casa. É o que papai usava na empresa dele. Minha irmã olhou para longe, parecendo pensativa. Senti-me desconfortável ao vê-la assim, mas logo depois ela se levantou e disse, estou indo agora que sei de onde veio o dinheiro, e saiu. Considerando o quanto minha irmã é gananciosa, pensei que ela poderia exigir parte do dinheiro da venda dos relógios. Fiquei aliviada por ela ter saído sem fazer escândalo. No entanto, em meu alívio, esqueci o desconforto que havia sentido antes. Minha irmã não é tão compreensiva. Eu havia me esquecido disso. Fui lembrada disso tarde da noite quando recebi uma ligação da minha mãe. Chelsea, é urgente. Venha para cá agora mesmo. O que aconteceu, mãe? É só. Está muito ruim. Minha mãe estava frenética e confusa. Meu marido e eu corremos para a casa da minha mãe. Ao nos aproximarmos, notamos algo estranho. A área ao redor da casa dos meus pais estava iluminada de vermelho. O que está acontecendo? A razão ficou clara à medida que nos aproximávamos. Várias viaturas policiais estavam estacionadas do lado de fora da casa dos meus pais. Atravessei a multidão e chamei minha mãe. O que aconteceu, mãe? Bem, Chelsea, você vê? De acordo com minha mãe, já passava das 21 horas. Sentindo-se cansada,
ela já havia ido para a cama. Logo depois, ouviu barulhos estranhos. Sons de alguém procurando algo vinham do outro lado da porta. Ah, é um ladrão, foi o que minha mãe pensou instantaneamente. No entanto, ela era a única em casa. Sentindo-se indefesa, decidiu escapar pela janela. Ao olhar para trás, viu a luz de uma lanterna se movendo dentro da casa. Com certeza é um ladrão, convencida, ela correu para a casa do vizinho e disse: "Socorro, tem um ladrão." Ao ouvir isso, o vizinho saiu imediatamente. Eles também viram a luz balançando que minha mãe estava apontando e ligaram para a polícia, pensando que era um ladrão. No entanto, não era um ladrão. Era minha irmã que havia entrado sorrateiramente na casa. Ela tinha ido revirar o cofre depois de ouvir minha história. Nem minha mãe nem o vizinho tinham como saber disso. Logo, a polícia chegou e, naturalmente, minha irmã ficou chocada ao perceber que estava encrencada. Ela tentou fazer uma fuga rápida. Claro, era a casa da própria família, então não havia necessidade de fugir. No entanto, em seu pânico, minha irmã achou que precisava escapar. Em sua pressa, ela esbarrou na porta aberta do cofre. Naquele momento, o cofre já instável tombou, caindo bem em cima dela enquanto tentava fugir. Então, Portia ficou presa embaixo dele. Sim, foi isso que aconteceu. Ela está bem? Ela foi levada ao hospital de ambulância, mas continua dizendo que a perna dói. O que ela estava pensando? Fiquei realmente perplexa. Depois disso, minha mãe e eu pedimos desculpas aos policiais que vieram ajudar, sentindo-nos mal por ligar tão tarde. Também liguei para o marido da minha irmã. Espere, você está dizendo que Portia invadiu a própria casa da família e se machucou? Sim, é isso mesmo. O que Portia está fazendo? Ela nem faz tarefas domésticas. Sinto muito pela minha irmã. É isso. Vou pedir o divórcio. Divórcio? Na verdade, de acordo com o marido da minha irmã, ela havia acumulado uma dívida considerável. Aparentemente, ela estava gastando muito em itens de marca. Ele acabará de descobrir e eles tiveram uma briga enorme. No final, minha irmã saiu de casa furiosa, dizendo: "Vou pedir emprestado à mamãe e pagar de volta." Acontece que ela já havia usado $100.000 que herdou para pagar suas dívidas. Ainda faltando, ela veio até mim para conseguir mais dinheiro. Saber sobre o conteúdo do cofre levou às suas ações que, por sua vez, levaram a toda essa confusão. Não é de admirar que o marido dela estivesse furioso. No final, minha irmã, que havia fraturado a perna, foi hospitalizada. O marido dela foi ao hospital e começou a falar sobre divórcio. Naturalmente, minha irmã fez uma cena. "Não vou me divorciar. De jeito nenhum." Mas já era tarde demais. O marido dela trouxe os papéis do divórcio. Ao vê-los, ela não teve escolha a não ser assinar. Agora, ela está deitada na cama do hospital, atordoada. Há uma revista de empregos temporários ao lado dela, então ela provavelmente está planejando começar a trabalhar meio período para pagar suas dívidas. Isso seria um alívio para mim. Quanto a mim, decidi me mudar de volta para a casa dos meus pais depois de toda a comoção. Claro, estou preocupada com minha mãe, mas há outro motivo. Descobri que estou grávida. Meu marido e eu conversamos e decidimos voltar para casa e ter minha mãe nos ajudando com as crianças e a criação dos filhos. Gostaria de ter contado ao meu pai sobre a gravidez enquanto ele estava vivo, mas tenho certeza de que ele ficaria feliz por nós. Então, estou ansiosa para dar à luz um bebê saudável. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.